Meu nome é Renan Albuquerque, eu trabalho na Universidade Federal do Amazonas e pesquiso, dentre outras coisas, as áreas de comunicação, antropologia e psicologia. Bem, os dados do NEPAM, a gente proporciona uma divulgação de dados de campo, ou seja, a gente vai até as comunidades tradicionais, comunidades de terreiro, até as pessoas em situação de rua, que é o público vulnerável com o qual a gente trabalha. A gente vai até eles, captura esses dados, coleta esses dados e oferece não só para a comunidade científica, mas também para a divulgação científica de forma geral, para a comunidade que não está na academia. O cenário atual da pandemia na Amazônia é um cenário de estabilidade. Agora, o problema é que essa estabilidade foi conseguida a custo de muitas mortes. Essas mortes foram em decorrência de 3 fatores que a gente pensa, ou pelo menos que a gente sugere. Primeiro fator de que há outros coronavírus que endemicamente na região anualmente estão presentes e se juntaram com esse novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Isso gerou mais mortes no início, gerou mais problemas de espalhamento para a letalidade da doença e hoje a gente consegue ainda ter menos número de óbitos. Mas isso não é motivo para comemorar, isso é motivo para que a gente possa pensar nesse futuro, pensar no que aconteceu e planejar não só a retomada escolar, mas a retomada econômica, a retomada social e ainda a retomada da nossa relação biológica com a vida na Terra. O Brasil hoje, ele ainda é o penúltimo país do mundo que menos faz teste, melhor dizendo. Ou seja, e a gente tem muito pouco testes IgG, IgA, são os testes rápidos, e ainda testes PCR, que a gente teria uma possibilidade de pensar a relação população infectados e população letalidade. Sim, nosso estudo, e é com muita felicidade que eu digo isso, a gente identificou a potência socioinformativa de povos originários e, sobretudo, a potência socioinformativa de povos originários que estão no Brasil. Essa potência informativa levou aqui 23 etnias de 15 territórios indígenas diferentes do país gerassem uma coisa que a gente denominou de lockdown territorial ou barreiras sanitárias. Os lockdowns territoriais e as barreiras sanitárias geraram uma coisa fenomenal para a gente, que a gente pôde entender como as populações indígenas conseguiram fortalecer não só seu parentesco, sua cosmologia, seu compadrio, suas relações de clanicidade ética por meio deles mesmos, dessas pessoas que reconheceram suas diferenças e promoveram comunicações estratégicas para se defenderem. E, além disso, a gente notou claramente que o governo federal hoje não tem qualquer iniciativa, seja ela de forma alternativa ou direcionada para os povos indígenas na Amazônia, o que é uma gravidade terrível para a gente. Ou seja, ou a gente toma uma decisão melhor em relação aos povos indígenas, ou então a gente vai perceber muito mais mortes, muito mais infecções com essas populações. O combate à pandemia no estado do Amazonas, ele seguiu uma lógica do governo federal, ou seja, uma lógica de pouca informação, uma lógica de poucos dados compartilhados, uma lógica de poucos testes e agora está seguindo uma lógica de fazer uma reabertura com pouco planejamento. É duro a gente falar isso, mas é importante que cada vez mais a gente possa divulgar e compartilhar dados. Eu acredito que o que houve no Amazonas, além de ainda hoje a gente crer que, como a Escola de Medicina de Harvard falou para a gente, fez essa declaração, que o Amazonas estava, junto com a Amazônia, em crise humanitária. E essa relação da crise humanitária foi uma problemática enfrentada. E em um editorial da Science a gente viu isso. Ou seja, olha o quanto de problema a gente enfrentou por conta de uma construção social não compartilhada. A gente não soube exatamente o que aconteceu. E sem um diagnóstico claro, o que aconteceu foi que a gente enfrentou o vírus de uma maneira não muito ideal, comparando-se, claro, com a Alemanha,
China, Japão, Coreia do Sul, que foram países que fizeram um enfrentamento essencial do SARS-CoV-2. O que a gente fala em platô da doença é que, em uma certa medida, na curva de subida, há uma estabilização. Ou seja, o platô é a continuidade dessa estabilização. O Brasil hoje está num platô. A gente conseguiu rebaixar esse platô, ou seja, achatar a curva. A gente, Amazonas. A gente, Amazônia. Mas o Brasil permanece no platô. São quase 1.000 mortes diárias, ou um pouco mais que isso. A média móvel de 7 dias tem sido de 7.000 mortes, contando-se dia após dia. Isso significa que existe uma problemática instalada, a problemática de que a gente não conseguiu ainda diminuir a curva epidêmica de alta e a gente também não conseguiu ainda saber exatamente quem está morrendo. Existe uma coisa chamada os desaparecidos da Covid. São as pessoas que, primeiro, não entraram nas estatísticas oficiais, foram enterradas com o diagnóstico de não determinação de uma doença ou ainda Síndrome de Respiração Aguda Grave, que é o SRAG, uma siglazinha utilizada pelo Ministério da Saúde para designar mortes nesse momento epidêmico. Significa que essas pessoas não estão sendo quantificadas ou classificadas estatisticamente. Essas pessoas, as pessoas que desapareceram em meio à Covid, são um problema que o Brasil poderá vir a responder, inclusive no Tribunal de Haia no futuro. E no caso, o presidente da República poderá vir a responder por conta de certa inaptidão, para dizer o mínimo, e irresponsabilidade no trato com a pandemia no Brasil. A questão da imunidade de rebanho é preciso ser pensada da seguinte forma. Primeiro, a gente não sabe exatamente o momento que ela será alcançada, porque ela depende da nossa estabilidade de contenção do espalhamento da doença. Ou seja, não é um número específico de pessoas que serão infectadas e parará o espalhamento da doença. Não. É preciso pensar primeiro o seguinte. Até quando vai a imunidade de rebanho? Ela vai demorar 1 mês, 1 ano, 10 anos? Todos os anos a gente pode ficar gripado. A gripe não nos dá uma imunidade de rebanho por muito tempo. Será que esse é o caso do SARS-CoV-2, que gera a Covid-19? Não sabemos. Tudo isso ainda é um dilema. E muita gente, por várias vezes, compra esse discurso da imunidade de rebanho como se ele fosse naturalmente visível e declarado na ciência. Ou seja, é preciso ter cuidado, é preciso ter um tratamento muito mais científico. O que significa a imunidade de rebanho? É preciso ter calma nesse momento. É importante pensar que o Brasil, o governo brasileiro hoje, na sua relação com a pandemia, foi um dos piores governos mundiais. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é um editorial da The Lancet, uma das maiores revistas sociomédicas do mundo. É um editorial que foi escrito e divulgado na Science, uma das maiores revistas científicas e sociosanitárias do mundo. Ou seja, quando 2 grandes revistas científicas, que não costumam falar muito de governos específicos sobre política, fazem 2 grandes editoriais para falar que um presidente está trabalhando muito mal na política, porque a gente não precisa falar mais nada. É porque o mundo já está vendo que o governo do Brasil, o presidente Bolsonaro, é um dos piores, se não o pior líder mundial que conduziu o espalhamento da Covid durante essa nossa trágica experiência pandêmica do agora. A reabertura, ela sim, é necessária, mas quando? Essa é a questão. A meu ver, eu penso que, primeiro, a gente não pode fazer uma reabertura ou não poderia fazer uma reabertura se não tivesse minimamente condições técnicas, ou seja, testes PCR disponíveis. Temos isso? Não. Se a gente não tivesse testes rápidos minimamente disponíveis a cada 10, 15 dias para todo mundo nas escolas, alunos, professores e gestores. Temos isso? Não. Como é que a gente pode pensar numa reabertura então das escolas nesse cenário de poucos testes? Semana que passou,
A direção da OMS foi muito clara. Ela falou que pensar em ondas de espalhamento da Covid é pensar de forma errada. Primeiro, porque se a gente for imaginar dessa forma, a primeira onda não acabou. A segunda onda, ela já começou. Eu diria que ela já começou porque a doença já está sendo interiorizada, ou seja, os casos de infecções e mortes do interior de todos os estados da Amazônia já suplantam os das capitais. Então isso, a meu ver, pode ser considerado uma segunda onda. Será que o pior já passou? Eu diria que esse pior, ou melhor, depende de nós. Nós temos mais de 100 vacinas atualmente sendo testadas nas fases 1, 2 e 3. Temos a vacina de Oxford, a russa, a chinesa, a vacina da Novartis, da Moderna. Eu creio que o importante é pensar quais delas poderão nos ajudar mais rápido. O Brasil é um forte candidato para receber as primeiras doses, não porque tenha feito um trabalho bom, pelo contrário, é porque nós somos hoje o segundo pior país no mundo para se viver por causa da Covid. É por isso que o grupo de Oxford está testando aqui no Brasil as suas fases decisivas da vacina. Então, a vacina é uma expectativa, mas não é definitiva, porque também ninguém sabe quantas doses serão necessárias. Será que será uma vacina de gota ou será uma vacina de aplicação intravenosa? Será uma dose ou serão 2, 3, 4 doses? Essas doses terão seu vencimento epidêmico no primeiro mês, no primeiro ano, a cada 3 anos? São perguntas que a ciência ainda está tentando responder. Os levantamentos que a gente fez, junto com dados, claro, disponibilizados pela própria ONU, em conjunto com a OMS, mostram que pelo menos uma em cada 6 pessoas jovens perdeu renda e perdeu modos de educação em todo o mundo. Isso para a gente ficar em um número conservador. Se a gente extrapola esses números, sobretudo para países ainda em desenvolvimento, a gente pode indicar que 3 a cada 6 pessoas, estou falando de jovens, a cada 6 jovens perderam em educação e em postos de trabalho. Esses dados são da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. É importante agradecer não só esse canal, esse Coca-Bolha que abre uma oportunidade de divulgação científica, mas agradecer a todos os canais alternativos que têm possibilitado a divulgação de ciência nesse momento tão obscuro que o governo vive, que o Brasil vive, que todos nós vivemos. E por conta disso, é preciso ter em mente que pela ciência, pelas possibilidades de divulgação científica, a gente pode crescer e tornar esse Brasil um país melhor do que ele é hoje. Muito obrigado.